aprender dentro da Bíblia, mas também em vários acontecimentos que aconteceram na história, o qual não está registrado na Bíblia, mas que por meio dos ensinamentos bíblicos aconteceu. Então nós vamos resgatar memórias do início da igreja evangélica, do início da igreja protestante, o qual vai ser muito importante para nós hoje compreendermos e aprendermos em como agir para que nós venhamos ser avivados, para que a igreja de Deus nesta terra tenha vida. Nós vamos começar lendo um texto aqui em Apocalipse, para nós entendermos um pouco sobre o que é avivamento. Você vai abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui a respeito da igreja de Sardes. Mais para frente talvez eu fale um pouco das outras igrejas também que estavam em condições parecidas, mas por enquanto nós vamos falar dessa. Depois nós vamos voltar lá no Velho Testamento para conhecer um pouco do que Deus fez com o povo de Israel. Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo 29. Não, 3, a partir do versículo 1 mesmo. Apocalipse 3, amém? Ao anjo que está em Sardes, escreve: isso declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas está de fato morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Só até aqui. Aqui é a carta do apóstolo João às igrejas aqui citadas em Apocalipse. E essa igreja é a igreja de Sardes. E em todas as outras igrejas, ele vai começar sempre dizendo para esta igreja, ao anjo da igreja e todos aqueles membros, dizendo: eu conheço as tuas obras. O que eu tenho para dizer para vocês, para nós, para a nossa igreja e para todas as igrejas também que nos acompanham. Deus conhece as nossas obras. E aqui João vai acusar, com a autoridade dada por Deus, defeitos dessa igreja, coisas que estavam acontecendo ali que não agradavam a Deus. Ele vai dizer que essa igreja, ela tem fama de quem está viva, ela tem aparência de quem está viva, mas ela de fato está morta, ou está prestes a morrer. E ele vai alertar para que aqueles poucos, o qual tem tentado e se esforçado para agradar a Deus, eles permaneçam de pé, e que através deles a igreja num todo comece a ser vivificada. O que eu digo, Deus ele não precisa de muitos, ele precisa de alguém que comece. E a partir de às vezes outra pessoa é contagiada, e assim toda a igreja é contagiada. Nós talvez não tenhamos vivido experiências tão grandes, tão poderosas como os avivamentos, o qual nós vamos citar aqui, mas todos nós podemos perceber que naqueles cultos onde Deus começa a derramar a presença dele, às vezes começa com uma pessoa dando glória a Deus, e de repente o irmão do lado, depois o outro que está no fundo, alguém está lá na frente, e aquilo começa a pegar. Então é muito real isso que acontece no meio da igreja.
Então, às vezes, uma pessoa que estava na oração, às vezes, o grupo de oração que se reuniu durante a semana, chega aqui, durante o culto, eles começam com fervor e isso vai contagiando toda a igreja. Então, basicamente, é assim que começa um avivamento. O que é um avivamento? Eu coloquei aqui em palavras bastante simples, que avivamento é a manifestação ou revelação da pessoa de Deus para um grupo, a fim de usar este grupo para impactar, curar, salvar uma sociedade inteira. O avivamento ele tem vários significados, e no Velho Testamento traz... A palavra avivamento não aparece de verdade em toda a Bíblia, mas aparece sinônimos, vai falar de avivar, vai falar de vivificar, e alguns sentidos que tem aqui. Avivar significa purificar, corrigir, livrar do mal, purificar do pecado, tirar as coisas que estavam impedindo o progresso da causa. E tudo que o pessoal, a nação de Israel viveu, desde que houve a queda do homem, nós vemos que o homem de fato ele não morreu, ele continuou vivo, caminhando sobre a terra, mas que a condição dele era como morto, e que eles necessitavam voltar para Deus, e que o fato de estar na presença de Deus era como se eles estivessem recebendo de novo a vida que eles haviam perdido. Eu vou dar alguns exemplos aqui do que não é avivamento, porque vai ficar mais fácil nós compreendermos. Por exemplo, o que aconteceu com José e a sua família não é avivamento. Por quê? O avivamento ele não parte de algo físico. Primeiro ele começa no interior, é algo espiritual. Então sempre avivamento começa de dentro para fora. Aí vem externações daquilo que você está sentindo, demonstrações daquilo que está sentindo, sempre vai ser notório, mas uma transformação começa primeiro no interior de cada pessoa, no interior da igreja, e depois começa a sair, e vai externar e impactar aqueles que estão vendo e presenciando. O que aconteceu com José? José ele foi vendido pelos seus irmãos. José ele foi vendido, ele foi levado para o Egito para ali ser servo de Potifar, e ali ele recebeu a graça de Deus, ele revelou sonhos, e a sabedoria de Deus permitiu com que José viesse a governar ao lado do seu Senhor, ali sendo uma peça muito importante para que o Egito não viesse também à falência. Havia uma seca muito grande e uma fome muito grande em todas as outras nações, mas por causa de José, eles conseguiram guardar mantimentos para si e para as outras nações que viessem até eles. Então eles vendiam os mantimentos. E o que aconteceu com José? José ele permitiu com que os seus irmãos, quando eles vieram até o Egito para comprar alimento, e José, em vez de mandar eles embora com ressentimento, José acolheu os seus irmãos. Depois mandou trazer o seu pai, e com eles vieram grandes pessoas, muitas pessoas da sua família. E ali, o povo hebreu começou a crescer novamente. Um povo que estava em decadência começou a surgir novamente e crescer dentro do Egito. Mas eu digo que isso não é avivamento, e avivamento não é somente crescer em número. Então, às vezes, nós vemos algumas igrejas crescendo de forma assustadora, arrebatando muita gente, mas não causa transformação. O povo continua preso. E quando José permite com que os seus irmãos e a sua família venham para o Egito, eles de fato não ficaram livres, porque eles ficaram dependentes ali do Egito. E o Egito começou a impor. E por um certo período de tempo, até que eles tinham uma liberdade ali no Egito por causa da fama de José e do que José fez e contribuiu para o sustento do Egito. Mas depois que o Senhor de José morreu e levantou-se um outro que se esqueceu do que José fez, ele fez com que todo o povo hebreu viesse a ser escravo, porque eles temiam o crescimento, porque eles estavam em crescimento. Então eles fez com que o povo hebreu viesse a ser escravo novamente e impediu com que eles crescessem. Um avivamento, eu digo isso, porque eles cresceram em número, eles ficaram sendo um povo forte ali,
mas eles ainda não tinham o contato com Deus. Ali a experiência que José teve não foi repassada para os seus irmãos. José foi um homem que obedeceu, José foi um homem que lutou pela causa de Deus e pelos seus princípios, mas ele em momento algum conseguiu repassar isso para a sua família. Então ele era um homem obediente, mas aquilo que Deus fazia no interior de José não conseguiu também causar efeito na vida dos seus irmãos. E quando eu digo avivamento, uma das principais características é que ela acontece no coletivo, não é no individual. Então uma pessoa sendo cheia do Espírito Santo, isso não é avivamento. Uma pessoa somente aceitar Jesus Cristo, isso não é avivamento. Somente uma pessoa ser transformada, isso não é avivamento. Mas quando uma pessoa começa a ser transformada, e a partir dela, a casa dela, os vizinhos delas, as pessoas que estão em volta dela, começa a ser também transformada pelo mesmo poder de Deus, aquilo sim é avivamento. E isso não aconteceu com José, e por isso eu digo que ali não foi um avivamento. Ainda que eles receberam vida, ainda que eles começaram a crescer em número e em poder, ainda que eles tiveram a oportunidade de se enriquecer, aquilo ali não foi um avivamento. Um outro exemplo, quando Abraão está intercedendo pelo seu sobrinho Ló, que está lá em Sodoma, havia um juízo de Deus para aquela cidade e Abraão foi notificado sobre isso. E quando Abraão ficou sabendo, ele perguntou para aquele anjo que apareceu a ele se ele destruiria toda a cidade se ali houvesse um justo. E quando o anjo responde e diz que vai destruir aquela cidade, é porque ele já tinha olhado toda a cidade. Ele não estava generalizando, mas ele verificou a cidade inteira e não encontrou ali nenhum justo. Então veio o juízo de Deus sobre aquela cidade, e pela intercessão de Abraão, Ló foi liberto, ele foi livre do que estava acontecendo. Mas não foi avivamento, porque somente a família de Ló é que foi salva, somente eles foram salvos. Então nós poderíamos dizer que isso daqui seria um grande avivamento, se por meio da oração de Moisés, de Abraão, quando ele falou, porventura destruirá toda a cidade, se ali porventura você encontrar 50 justos, e Deus falou, se tiver 50 justos, por meio desses 50 eu não vou destruir a cidade, e por causa desses 50 justos a cidade começasse a se transformar, e as pessoas começassem a se converter e se arrepender dos seus pecados, queimassem os seus ídolos, deixassem as imoralidades sexuais e todos os seus pecados, aí seria um avivamento. Isso também não aconteceu na cidade de Sodoma e Gomorra. Então Deus permitiu que Ló fosse tirado dali e eles foram salvos, mas toda a cidade foi destruída. Então isto também não conta com um avivamento. Depois que o povo hebreu se tornou escravo lá na terra do Egito, aconteceu de que eles sofreram muito tempo e eles começaram a clamar por socorro. Eles lembravam de uma promessa que eles tinham, e a promessa que veio sobre a vida de Abraão dizia que ele seria um povo forte, dizia que ele seria a bênção, e abençoaria todas as outras nações. E mesmo tendo abençoado outras nações, eles se tornaram escravos ali na terra do Egito. Mas Deus ouviu o clamor daquele povo, chamou Moisés como sendo um libertador. E quando Moisés vem até Faraó e por meio de milagres, prodígios e sinais, consegue tirar o povo ali do cativo do Egito, e eles vão para o deserto, ali ainda eu também não considero ainda que tenha muitas características de um avivamento, pois houve libertação. Mas como eu disse, o avivamento ele começa no interior. Então o povo ali, eles estavam livres, tiraram as amarras que prendiam as mãos deles, mas nós vamos ver no decorrer desta caminhada que o coração deles ainda estava preso. Então eles quebraram as correntes que limitavam os pés deles, eles então começaram a caminhar livremente, mas o coração deles era como se ainda tivessem correntes, e estavam presos no pecado, nos costumes lá do Egito. Então não considero também isso daqui como um avivamento. Houve o levantamento de um grande líder, houve o anúncio da mensagem e o pedido de arrependimento, e houve também sacrifício este que tinha o propósito de purificar do pecado.
mas nós vamos ver também que muito sacrifício foi feito e que essas pessoas não mudaram. E porque eles não mudaram, Deus vai chegar a dizer, através de Isaías, que está cansado do sacrifício, porque não gerava o arrependimento necessário. Então o povo ainda continuava na condição de morto. O povo continuava com as suas vestes sujas, suas mãos estavam sujas, seu coração estava sujo. E por isso eu também não coloco este momento da libertação ali do povo do Egito como um avivamento. Nós vamos ver algumas palavras muito comuns que praticamente todo mundo conhece. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 37. Não, Ezequiel 37. Essa profecia é bastante famosa e mostra o desejo de Deus que ele tem. E eu digo que primeiro o desejo de avivamento surgiu no coração de Deus, e ele alcança algumas pessoas e implanta esse mesmo sentimento que está no coração dele nessas pessoas, para que essas outras pessoas pudessem também anunciar e contagiar outras pessoas. Vamos ler. A mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó, querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: Senhor soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estendereis peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouvi-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, e não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca Ruá, o sopro da vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel. Portanto, eles costumam murmurar: nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou. Estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz o eterno e soberano Deus, o meu amado povo. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas
eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou o Senhor Deus, ó povo meu. Só até aqui. Essa condição que eles estavam vai se repetir várias vezes na história do povo de Israel, onde eles são levados a cativo, onde eles são levados à escravidão. E esta promessa de Deus aqui, ela fala de um avivamento completo e genuíno, onde toda a nação de Israel voltaria a adorar somente a Deus, deixariam as prisões, deixariam as correntes para trás, e todo o pecado que foi aprendido, todos os deuses que foi implantado no meio deles, e adorar somente a Deus. E isso que mostra que eles estavam mortos. A condição de estar preso, a condição de estar no pecado, a condição de adorar outros deuses, a condição de imoralidade deles, fazia com que eles estivessem mortos. E a presença de Deus, o Espírito de Deus que seria soprado sobre o povo de Israel, ia fazer com que eles fossem vivos, ficassem vivos novamente. Uma coisa que nós precisamos e nós podemos fazer, e realmente nós precisamos, é orar por avivamento. Nós vamos ver, dar somente um exemplo de Davi, que foi alguém que pediu muito. Existe a oração no Salmo 51, onde ele pede para Deus avivar e não retirar dele mesmo o Espírito Santo. Mas ele falava somente de uma oração individual, mas depois de ser contagiado, depois de ser cheio, depois de ser transformado, depois que Davi recebeu o Espírito Santo, ele também começou a orar pelo povo, e ele pedia muito pelo povo de Israel. Lá no Salmos 22, Salmos 22, o versículo só 27. Diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Isso aqui é um desejo constante. Se você ler vários salmos, você vai ver o desejo que está no coração de Davi, e isso foi colocado por Deus, de fazer com que toda a nação de Israel fosse contagiada pelo poder de Deus. Ainda que essa nação de Israel foi levantada e o seu início é dado pelo poder de Deus, eles se perderam na caminhada e diversas vezes se afastaram de Deus. E o mandamento dizia que eles deviam amar somente a Deus, que eles deviam adorar somente a Deus. E isso foi muito difícil para essa nação, foi muito difícil para este povo, e por isso vem sempre esses desejos que não aconteceram. Deus fez diversas alianças, fez aliança com Abraão, fez com Moisés, fez com Davi, e essas alianças sempre eram quebradas. Houve a maior promessa então, que está em Isaías. Nós vamos ler somente o 53 também, que é bastante comum. Isaías 53. Esta para mim é a grande promessa de avivamento. Aqui a maior promessa messiânica de restauração. Isaías 53, a partir do versículo 5. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós
tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado e torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Com intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo, e ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. A grande promessa era a promessa de Jesus Cristo, e o povo judeu esperou assim, de forma muito ansiosa, a vinda deste Messias, que seria o Salvador de Israel. Que a promessa dizia que seria maior do que Davi, que a sua glória seria maior do que Davi, e que na semelhança de Davi ele ia governar sobre todo Israel e resgatar a glória de Israel. Israel ele sofreu bastante quando a presença de Deus se retirou. E quando a presença de Deus sai do meio do povo, é necessário um avivamento. Quando o amor por Jesus Cristo ele se esfria, é necessário um avivamento. Quando o pecado começa a ser normal, é necessário um avivamento. E o povo de Israel falhou várias vezes, e todos os sacrifícios que foram feitos foi dito que não era suficiente, e por isso foi então anunciado a vinda de um que realmente ia tirar todo o pecado, que ia restaurar toda a nação de Israel. Eles esperaram. Eu digo uma coisa, dado o poder que há em Jesus Cristo, quanto homem, sendo ele um exemplo, sendo ele perfeito em obras, e sendo ele divino também, ele sendo Deus. E quando nós procuramos por evidências de avivamento, nós não vamos poder dizer que enquanto Jesus Cristo cumpriu seu ministério na terra, não houve um avivamento tão grande quanto poderia ser. Digo isso quando nós procuramos evidências de avivamento, porque quando há avivamento, nós vamos contemplar isso em algumas outras situações aqui, todo o país, toda uma cidade, todo um estado começa a ser transformado, impactado. E ainda que onde Jesus Cristo estava, uma grande multidão o seguia, uma grande multidão estava transformada e muitas pessoas eram curadas. Além do que está na Bíblia, nós vamos ver João falando que ele curou e fez mais sinais do que está aqui. Então ele fez muitas outras coisas. Mas quando eu falo assim que o poder de Deus é muito grande, e nós pegamos as evidências do que aconteceu enquanto Jesus Cristo estava na terra, nós podemos dizer que o avivamento ainda foi pequeno, porque o país inteiro não se converteu. Geralmente as pessoas pobres é que estavam ali com Jesus. Ele recebia, e essas pessoas pobres estavam carentes porque eram desamparadas pelo Estado. As pessoas mais humildes não tinham nenhum socorro, não tinham nenhum auxílio do Estado. Então, quando eles encontraram Jesus, e ele tinha essa esperança de que Jesus, o Messias, seria aquele que ia resgatar a honra, ia trazer igualdade para o povo, que ia levantar o cativo, que ia libertar o preso, que ia dar pão ao que tem fome, que ia dar alimento, eles então vieram correndo. Aqueles que estavam ricos, aqueles que tinham mantimento, aqueles que tinham vestes, aqueles que tinham grandes propriedades, começaram a perseguir Jesus Cristo porque eles não queriam perder tudo que ele tinha. Então eles começaram a impedir que Jesus Cristo levantasse aquele pobre, porque quando viesse aquela multidão ali, e se realmente cumprisse a promessa, e os pobres começassem a se enriquecer, porque havia promessa, falava do poder de Deus, ele era tão grande que ele ia pegar o pobre do pó e do monturo, ia tirar o necessitado e ia colocar para sentar junto dos príncipes. O que os príncipes fez? Impede,
tira eles, não deixe Jesus fazer sua obra, porque se fazer, os pobres vão se assentar junto conosco. E quando aqueles pobres começaram a crescer, assustou, começou a assustar. E Jesus Cristo arrebatou sim uma grande multidão, mas eu digo que não foi tão grande, porque se você pega o ministério de Paulo, você vai ver que Paulo ele anunciou a palavra em mais lugares e conseguiu levantar mais igrejas e mais pessoas do que o próprio Jesus. Claro que por causa de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo cumpriu o seu ministério terreno, ele veio a ser morto e ressuscitou, ele deixou uma promessa, a grande promessa do Espírito Santo, que também foi dada por Joel. Diria que o Espírito Santo seria derramado. Ele disse para os seus discípulos, antes de subir ao céu, para eles ficarem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. E quando isso estava prestes a acontecer, os discípulos estavam todos reunidos em Jerusalém esperando, mas eles não sabiam em que momento aconteceria. Mas Jesus, ele deixou essa promessa e viria a se cumprir. Já deixa sua Bíblia aberta lá em Atos. Mas o ministério de Jesus, ele não alcançou tudo que as pessoas esperavam. Porque a expectativa daqueles que esperavam o Messias, o ungido de Deus, era muito grande. Eles pensavam que realmente Israel seria totalmente transformado, que ia sair das mãos dos romanos, que estavam dominando aquela época. Eles pensavam que Israel ia sobressair e ficar maior do que Roma. Então realmente eles iam voltar à glória que foi no período do reinado de Davi. E isso não aconteceu. E o que eu quero ressaltar, que como eu disse, o avivamento ele começa no interior. Então no exterior não aconteceu tantas coisas, mas tudo que vai acontecer depois de Jesus Cristo só aconteceu por causa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não seria possível nenhum outro avivamento. Então quando nós procuramos essas evidências, nós não vamos ver um agir tão grande, ainda que ele levava consigo uma grande multidão, mas não foi tão grande ao ponto de transformar aquela sociedade. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram transformadas, mas a sociedade em si continuou a oprimir aqueles que buscavam uma mudança, começou a oprimir aqueles que estavam ouvindo e anunciando a mensagem de Jesus Cristo. Então por isso foi que o avivamento não aconteceu naquele momento ali de forma tão poderosa. Aí nós vamos ver em Atos no capítulo 2. E ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito lhes concedia que falassem. Olha, estavam morando ali em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Só até aqui, não vamos estender muito não. Mas aqui foi a promessa, aqui se cumpriu a promessa de Jesus Cristo e também o que foi dito pelo profeta Joel lá atrás. Eu disse que o poder de Deus no ministério de Jesus Cristo não alcançou todo o mundo, se limitou ali aos redores de Jerusalém. E após esse derramamento do Espírito Santo aqui, após a compreensão de Pedro de que o Evangelho não era somente para os judeus, e após o levantamento de Paulo para apóstolo, é que essa mensagem vai começar a espalhar e sair de Jerusalém. Ela vai romper fronteiras e Paulo, que foi chamado a ser apóstolo dos ímpios, ele que foi para pregar pelo povo que antigamente era considerado como imundo,
É através de Paulo que as outras nações começam a ouvir e ter a oportunidade de conhecer o poder de Deus. Então, por isso que eu disse que o ministério do apóstolo Paulo teve um alcance maior até do que o próprio Jesus. Claro que por meio de Jesus Cristo e por meio do poder de Jesus, trazendo a mensagem de Jesus Cristo como ela foi pregada pelo próprio Jesus, é que isso foi feito. Então, como eu disse, Jesus Cristo ele abriu uma porta. Ele abriu uma porta para que houvesse esse avivamento. A vida que o povo precisava estava em Jesus Cristo. E por meio do sacrifício de Jesus Cristo é que este povo começou a receber vida. Aqui eu digo que foi o período mais glorioso da igreja. E esse daqui, em Atos, no capítulo 2, realmente começa um avivamento do jeito genuíno que deve ser. Aqui nós vamos ver uma transformação onde muitas pessoas começam a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu disse no início que avivamento não quer dizer crescer em número, mas também é uma característica de avivamento. Quando pessoas começam a ver, começam a se achegar, e em grande número começam a ser impactados e a aceitar Jesus Cristo e mudar de vida. E isso começou a acontecer aqui. Nós vamos ver mais de 500 pessoas vindo aos pés dos apóstolos e dizendo: eu acredito na sua mensagem, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do mundo. E eles então se rendiam aos pés de Jesus Cristo e se tornavam ali discípulos e começavam também a anunciar a mensagem de Jesus Cristo. Agora, características de avivamento: transformação no interior. Meus irmãos, para você ter ideia, as pessoas começavam a se arrepender dos seus pecados, ali chorando. As pessoas iam até os apóstolos e entregavam todas as coisas que tinham, no exemplo ali de, assim, esqueci o nome, o que vende, o que Jesus Cristo entra na casa dele, que sobe na água, Zaqueu. No exemplo de Zaqueu, as pessoas começaram voluntariamente a vir até os apóstolos e devolver tudo aquilo que eles consideravam impuro, tudo aquilo que eles consideravam que foi tomado por meio do roubo. Eles se arrependiam, as prostitutas vinham até eles, elas tinham a oportunidade de se arrepender e mudar de vida. Desde o início do ministério de Jesus, nós vemos mulheres vindo até Jesus Cristo e caminhando com Ele, e as mulheres então começaram a entrar no cenário de forma mais efetiva e poderosa, e elas eram ali aceitas, eram transformadas ali, mudavam de vida. Nós vamos ver que nos cultos, que todo culto tem que ter o pedido de oferta. Se a gente não der a oportunidade aqui das pessoas virem ofertar e falar a importância da oferta, a igreja fecha, porque não teria mantimento para conseguir pagar a energia, não teria dinheiro para pagar a conta de água, não teria dinheiro para comprar as coisas de limpeza, para manter o som, não poderia. Se a gente não ficasse insistindo, vem, meus irmãos, traz a oferta, devolva os seus dízimos, seria impossível manter uma igreja nos dias de hoje. Mas neste tempo aqui a palavra fala que as pessoas vendiam as coisas que tinham, vendiam seus bens e voluntariamente colocavam nos pés dos apóstolos. Fala aqui, faz o que vocês quiserem. Aí você pensa que os apóstolos iam pegar uma parte para eles, uma parte para a igreja? Não, ele pegava e dividia tudo em comum, para que todos tivessem em comum. Característica de avivamento: solidariedade. Sempre que houve avivamento, as pessoas começavam a ser solidárias uns com os outros. Não acontecia como nos tempos de hoje, que a gente faz um culto, acaba o culto, todo mundo vai embora feliz para casa, mas um vai jantar e alguém talvez não tem janta para comer em casa. A gente sai daqui e vai para as nossas casas cansado, correndo, porque na segunda-feira nós temos que trabalhar. Mas algumas pessoas vão embora que não tem um emprego para ir na segunda-feira, mas na verdade precisam correr para conseguir alguma coisa, alguma forma de conseguir o sustento. E aqui não, as pessoas traziam os pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam para que todos tivessem o que comer, para que todos tivessem o que vestir, para que todos tivessem alimento, voluntariamente. As pessoas começavam a vir até os apóstolos e ofertavam, as pessoas vinham até os apóstolos e perguntavam o que estava precisando, e a igreja começou a expandir. Característica de avivamento: muita oração. Hoje em dia, se você faz um culto
Se é um culto de oração, já vem pouca pessoa. Mas se você fazer um culto normal, por exemplo, um culto de domingo, no formato de um culto de oração, as pessoas começam a ir embora. As pessoas vão ficar incomodadas. As pessoas elas vão sentar nas suas cadeiras. Se a gente falar, vamos ficar de pé, as pessoas começam a ficar cansadas, não aguentam 5 minutos em pé. Se a gente faz um louvor aqui, durante o louvor a gente pede para levantar, as pessoas já ficam ali sem querer levantar. Aí senta, se a próxima grupo que vem fala para ficar de pé também, as pessoas se incomodam. E nessa igreja que eu considero que foi a mais avivada e exemplo para todas as outras, essa igreja aqui o povo não tinha preguiça de orar, o povo orava muito. Era uma oração constante, uma oração que não parava, e o povo não se cansava, não queriam ir embora, eles tinham prazer em estar ali. Essa é a igreja que foi dirigida pelos apóstolos. Claro que elas tinham muitos defeitos, e os defeitos foram corrigidos a partir do tempo. Essa igreja ela começou a crescer e ganhar o mundo. Você vai ver aqui todas as cartas aqui no Novo Testamento, as cartas de Paulo para as igrejas, e você vai ver ele corrigindo várias coisas dentro dessa igreja. As igrejas vão crescendo, essas igrejas vão sendo transformadas. Aonde Paulo chega, aonde Paulo se instala ali, ele cria uma igreja, depois ele tem que viajar e ele cria uma outra igreja. Ele começa a orientar essa igreja por meio de cartas, e essas igrejas vão crescendo. Só que acontece uma coisa aqui que não durou muito tempo. Essa igreja ela foi muito poderosa, mas não durou muito tempo. Quando essa igreja começa a ser notada, como eu disse, ela foi perseguida por muito tempo. Mas depois algumas pessoas começaram a se render, pessoas importantes começaram a entrar dentro da igreja e foi diminuindo essa perseguição. Aconteceu o que aconteceu aqui nessas cartas de Apocalipse. Elas começaram a abrir portas para pessoas de fora. E essas pessoas vinham de fora, as pessoas grandes começaram a entrar dentro da igreja e os dízimos começaram a aumentar, as ofertas começaram a aumentar, eles começaram a aumentar o tempo que eles faziam as reuniões escondidas, as reuniões que eram feitas em cavernas, as reuniões que eram feitas dentro de casas pequenas, começou a ir para templos, começou a criar templos. Os templos começaram a crescer. Ou começou a colocar som no templo, colocou piso, colocou cadeira boa, porque agora o templo estava crescendo. Mas uma coisa começou a perder ali. Eles cresceram ali na área financeira, mas a presença de Deus começou a sair, porque eles permitiram que várias pessoas diferentes entrassem dentro da igreja e os costumes de fora começaram a invadir. E então eles perderam a essência. E quando João escreve para essas cartas de Apocalipse, praticamente todas elas já estão mortas. Praticamente todas elas deixaram o ensino. Nós vamos ver Paulo dizendo à igreja de Laodiceia, e ele enche a igreja de elogio, porque eles estavam fazendo a obra, eles estavam fazendo o culto, eles estavam participando das orações. Ele vai dizer: eu tenho visto a sua perseverança, eu tenho visto a tua luta, eu vejo que vocês analisam aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e colocam eles à prova. Eles faziam muitas coisas corretas, mas se tornou algo mecânico. Eles aprenderam uma técnica com Paulo, eles aprenderam uma técnica com os apóstolos, e os apóstolos eram homens de oração. Os apóstolos eram homens fiéis a Deus, homens que buscavam a presença de Deus, e eles ensinaram a igreja. Só que a igreja aprendeu o método, mas não aprendeu a viver da forma que os apóstolos viviam. Então eles começavam o culto na hora, davam as oportunidades no momento certo, colhia a oferta, fazia tudo direitinho, passava para o pregador pregava, entregava na hora, encerrava, dava a bênção apostólica, todo mundo ia embora. Durante a semana fazia um evangelismo, mas não era da mesma forma que os apóstolos. Aí ele vai dizer para essa igreja que eles estão mornos, e por isso Deus está a ponto de vomitar eles da sua boca. Aí ele vai dizer: eu aconselho que vocês comprem de mim ouro, para que vocês realmente sejam ricos. Porque essa igreja estava rica, ela dizia que não precisava de mais nada. Uma igreja que já estava bonitona, e eles falavam: não preciso de mais coisa alguma.
E Deus fala para ele: eu falo para vocês, compre ouro de mim, refinado, para que verdadeiramente sejam ricos. Eu aconselho que vocês recebam de mim o colírio, para que realmente vocês possam ver. Eu aconselho que vocês coloquem vestes brancas, para que apague a sua vergonha. E essa igreja, ela é condenada ali, e ela é acusada de seus pecados, e não adiantou muito essa igreja, que ela vai somente decair, vai ser contaminada cada vez mais. Aí vem bastante tempo depois, e essas igrejas aqui, cerca de 90 anos depois que Jesus Cristo tinha passado sobre a terra, e depois disso veio decadência. Aí nós vamos dar uma passadinha aqui um pouco na reforma protestante, somente para nós entendermos. A reforma protestante eu também não coloco como um avivamento, porque trouxe várias transformações, e por meio dessas transformações é que veio os próximos avivamentos. Mas a reforma protestante, ela não trouxe totais mudanças do qual era necessário. O povo, a igreja católica, ela ficou limitando o povo ali ao conhecimento, e por muito tempo somente os bispos, somente os padres e os papas tinham acesso às escrituras sagradas, e tudo que eles falavam era para aquele povo ali, era a Bíblia. Então o que o Papa falava, aquilo ali era a palavra de Deus. A Bíblia é escrita somente em latim, depois foi escrita no grego, e a maioria das pessoas, principalmente os pobres, não sabia ler. Então eles até participavam das missas, mas só ficavam ouvindo, e o que o Papa falava era, e aquilo e pronto. Então foi muito difícil, mas quando Martinho Lutero ele tem essa iniciativa de traduzir a Bíblia, quando ele tem essa iniciativa e o desejo no coração dele é que todas as pessoas comecem a ter acesso, ele foi condenado por traduzir para o alemão a Bíblia. E quando ele faz isso, a igreja já abre o olho e começa a se preocupar, porque eles tinham medo de que essas pessoas realmente tivessem seus olhos abertos. E era o que o João tinha falado para este povo aqui, que eles precisavam abrir os olhos. Mas cada vez a igreja estava fechando os olhos das pessoas. As pessoas estavam sendo enganadas ali. E quando surge esse desejo, que começa na reforma protestante, o desejo é de que todas as pessoas estejam os olhos abertos, que todas as pessoas tenham ciência da palavra, que elas consigam ler, que elas consigam entender por elas mesmas e pensar. Elas precisavam pensar por si mesmas. Ali eles estavam sendo comandados, estavam somente obedecendo ordens. E a reforma protestante traz alguns princípios aqui, o qual vai liderar este movimento. Palavras de Martinho Lutero, algumas crenças que ele tinha e que ele começou a anunciar. Ele começou a dizer que somente a fé era necessário para salvar, que era diferente do que a igreja católica vinha pregando, que falava sobre as indulgências. As pessoas precisavam pagar pelos seus pecados, as pessoas precisavam levar sacrifícios até a igreja, deixar ali sua oferta, e ali por causa do Papa, por causa da oração do Papa e a bênção do Papa, é que eles seriam salvos. E Martinho Lutero rebateu isso, dizendo que somente a fé era necessária. Depois ele começou a dizer que somente Cristo é o Senhor. Somente por meio de Cristo nós somos aceitos até Deus. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Isso também foi muito rebatido pela igreja, porque eles consideravam o Papa como o Senhor, e era o Papa quem ia até Deus, era o Papa quem fazia as orações. Isso não foi muito bem aceito. Ali, sempre na igreja católica, eles diziam que a palavra do Papa era a última palavra. Então, Martinho Lutero vem dizendo que a palavra de Deus é quem é a última palavra, e que a Escritura Sagrada, a Bíblia, é quem é a palavra de Deus, que nós devemos voltar para as Escrituras e fazer o que as Escrituras ensinam.
Combatendo outro pensamento da Igreja Católica, ele veio dizendo que somente a graça de Deus pode nos perdoar e nos dar a salvação, e não a bênção do Papa, não ali a carta de um homem que poderia livrar eles do pecado. Então, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Escritura era necessário para que houvesse uma transformação e um avivamento. Eu digo que não foi o avivamento, a reforma protestante, nós somos protestantes e tudo que nós vemos aqui hoje é em resposta ao que aconteceu ali na reforma, porque eles voltaram sim para a Escritura. Isso demorou bastante tempo, não foi fácil, muitas pessoas morreram por causa disso. O ato de traduzir a Bíblia era uma ofensa muito grande, e quando foi traduzida para o alemão já foi uma ofensa muito grande, mesmo ele sendo um padre, mesmo ele ali no meio dos grandes homens eclesiásticos daquele tempo, ainda assim não foi muito bem aceito. Aí quando foi para traduzir para o inglês, aí que o negócio ficou feio mesmo, aí que veio a preocupação e começou a dar acesso às pessoas pobres. Essa Bíblia King James aqui, não vou falar muito da história dela não, mas quando o rei James decidiu traduzir essa Bíblia aqui, as pessoas vão aqui, ele juntou do mundo inteiro os maiores linguistas, os maiores escritores, e colocou todo mundo reunido e falou: traduz a Bíblia para mim no sentido mais puro que vocês conseguiram. E eles então traduziram a Bíblia ali usando os originais, usando os que ele tinha de grego, que eles tinham de alemão, que eles tinham do hebraico, pegaram tudo que eles tinham do original e tentaram fazer uma versão muito fiel a tudo que eles encontraram. E essa Bíblia aqui, ela trouxe uma transformação muito grande para a sociedade, porque aí ela foi permitiu com que as pessoas mais pobres tivessem acesso, as pessoas mais simples pudessem ter seus exemplares bíblicos, e então começa um avivamento a partir daí. Aí sim, quando todas as pessoas começaram a entender, começaram a ter acesso à Bíblia, e eu digo com toda certeza, e até os dias de hoje, o povo está sedento, o povo é sedento, e sempre foi sedento pela presença de Deus. O povo sempre teve uma falta, às vezes não sabia do que era, mas o povo sempre quis estar na presença de Deus, mesmo que eles não conseguissem. Mas ali, por meio dessa reforma protestante, o acesso que as pessoas começaram a ter à Bíblia, aqueles que estavam sedentos começaram a ter oportunidade de se achegar a Deus em suas próprias casas, em reuniões dentro de suas casas. E então começam os movimentos avivalistas. Ali nós vamos ter assim, os maiores movimentos avivalistas no século XVIII. No século XVIII, eu vou começar pontuando com o avivamento de Camp Creek, Califórnia, que foi onde surgiu a Igreja de Deus no Brasil. Foi um dos primeiros movimentos ali, estavam acontecendo em vários outros lugares. As pessoas que estavam tendo acesso começaram a buscar e a entender e pedir a Deus por um avivamento. Começaram a pedir que as coisas que estavam na Bíblia acontecessem com eles. E esse avivamento de Camp Creek, que começa ali a história da Igreja de Deus no Brasil, não a Igreja de Deus em si, né? Depois de muito tempo é que ela vai chegar no Brasil, mas aquele avivamento ali com Charles Spurgeon Jr., e a igreja ela sai da Igreja Batista. Um pouco que era da Igreja Batista, eles começam a ler a Bíblia, por causa do acesso que eles tiveram à Bíblia. Eles começaram a ver que estavam fazendo muita coisa errada na Bíblia. Eles começaram a ver que a prática deles, que os costumes deles ainda não estavam de acordo com o que Deus queria. Então ali teve uma reunião e um culto, e um homem muito louco assim chega no meio da igreja, pede a oportunidade, e com aquela oportunidade ele convida da igreja toda quem quisesse aceitar Jesus.
Era todo mundo crente lá na igreja. Mas ele falou assim: quem tem o desejo de viver verdadeiramente o que está na palavra? Aí ele falou: quem quer viver o que Jesus Cristo ensinou? E ele convida algumas pessoas, e só 8 pessoas vêm e aceitam aquele apelo. Só que essas pessoas vão ser expulsas dali, porque foi uma afronta. Imagina você, não sendo pastor da igreja, você chegar aqui e falar assim: o que nós estamos fazendo é errado, vamos voltar e ter o Novo Testamento como regra de fé. Aí os pastores assustaram com aquilo ali, como se fosse um motim para eles. Mas ele fez isso, convidou, e 8 pessoas se reuniram com eles. Eles saíram dali daquela igreja e eles começaram a buscar a presença de Deus. Por muita oração, pelo estudo da palavra, eles começaram a buscar verdadeiramente o sentido de avivamento e pedir a Deus que se cumprisse na vida deles. Não aconteceu nada tão grande, até chegar no avivamento do país de Gales. Como eu disse, em vários outros lugares estavam tendo pequenos avivamentos, pequenos acontecimentos, onde as pessoas estavam voltando para as Escrituras e buscando santidade de verdade, onde as pessoas estavam buscando arrepender-se dos seus pecados de verdade, procurando mudança de vida. E no final do século XVIII, ali em Gales, um homem chamado Evan Roberts, ele, ainda quando era menino, ele já era assim, cristão, ele já era da igreja, frequentava as reuniões, frequentava as orações, mas ele era um homem muito inconformado, ele era um menino ainda muito inconformado. Eu digo até para as crianças, às vezes as crianças elas ficam muito fora do culto, as pessoas mais jovens gostam de correr na igreja, gostam de brincar, às vezes pensam que a hora da palavra, a hora da pregação não é para elas, porque fala de coisa mais séria, os adultos. Mas pensa, um menino de 13 anos começa a se inconformar, ele fica inconformado com a situação da igreja. As pessoas estavam pecando ali, eles pregavam, mas tinham suas vidas comuns, como qualquer outro, como se não servissem a Jesus. Falavam de santidade, mas não viviam em santidade. Era um povo que estava na igreja, mas eram uns cultos muito sem graça, uns cultos frios, um culto onde todo mundo ficava sentado procurando mais a hora de ir embora, olhando no relógio. E ele começou a se conformar com aquela situação, e ele lia a Bíblia e falava assim: parece que é muito diferente do que nós estamos vivendo. O que aconteceu nos Atos dos Apóstolos é muito diferente do que nós estamos vivendo aqui. Isso uma criança de 13 anos. Lendo lá e falando e vendo que o Espírito Santo caiu sobre a igreja e que todo mundo foi revestido de poder, e eles viam os sinais e maravilhas que aconteciam por meio dos apóstolos, e ele olhava para um lado, olhava para o outro e falava: essa não é a mesma igreja. Então um dia um homem falou para ele, um diácono da igreja, viu aquela sede que estava surgindo no coração de Evan Roberts e falou para ele: Evan, não falte nenhum culto, não falte culto, porque pode ser que o Espírito Santo venha num dia que você não esteja. Aí aquilo mexeu com aquele menino, e dali para frente, dos 13 anos até os 26 anos, ele não vai faltar um dia de culto. E não é culto no domingo, um culto na quarta e um culto no sábado, não. É todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias ele estava numa reunião, todos os dias ele estava num grupo de oração. Todos os dias ele frequentava alguma igreja ali e buscava a presença de Deus. Todos os dias ele estava ali envolvido em orações, e ele buscava avivamento. Ele buscava e fazia essa oração: aviva Gales. Ele começava a pedir para um avivamento acontecer, para que a igreja fosse transformada. Isso demorou bastante tempo. Eu digo para vocês, avivamento não é coisa de gente que desanima fácil. Avivamento é para quem tem perseverança. É para quem não se cansa de orar. É para quem vem para cá numa quarta-feira e não vê acontecendo nada, na quarta-feira vem de novo. É quem vem para a igreja e ora e pede, e o céu se cala, mas mesmo assim a pessoa continua orando. Avivamento só vai acontecer por meio da perseverança.
Uma coisa que eu digo, a gente não sabe quando é que vem um avivamento. Uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção, que acontece ali no Atos, é que fala, de repente veio do céu. Então, de repente é quando a gente não estava preparando. E às vezes a gente vê campanha de avivamento, como se a gente pudesse determinar, no próximo final de semana vai acontecer um avivamento. Mas até mesmo os apóstolos, com a promessa de Deus, estavam ali esperando, mas eles não sabiam que seria aquele momento. Foi avisado para eles, vai vir sobre vocês o poder de Deus. Mas eles estavam ali de forma comum, cumprindo-se o dia de Pentecostes, era comum eles estar naquela festa. E cumprindo-se o dia de Pentecostes veio, mas foi de repente. Então ele não tem esse negócio de as pessoas falar, vou contar até 3, e Deus vai derramar. Não tem isso. A gente não determina quando é que vai acontecer, a gente não determina quando é que o Espírito Santo vai descer. Ainda que o dom de cura venha sobre nós, a gente não determina quem é que vai ser curado. Não é assim que funciona, é Deus quem decide agir do jeito que Ele quer, na forma que Ele quer, com quem Ele quer. É assim que acontece. E Evan Roberts não desistiu, e na sua oração ele começava a pedir sempre por avivamento. Ele pedia para Deus encher ele do Espírito Santo. Ele dizia para si mesmo, eu quero ser cheio. Ele falava, meu Deus, me enche do Espírito Santo. E ele pedia, aviva, dá vida, derrama o Espírito Santo sobre todo o país de Gales. Depois, já aos 18 anos, algumas coisas diferentes vão começar a acontecer. Veja, ele começou essa busca aos 13. Aos 18 anos, ele disse que teve uma experiência que para ele foi diferente, uma oração que para ele foi diferente. Ele usava as mesmas palavras, mas um dia ele encerrou a oração e quando ele disse amém, ele começou a orar de novo. Ele disse que começou durante toda a madrugada, e orou, e passou a madrugada toda em oração. Aí isso começou a se repetir todos os dias. Ele acordava de madrugada, ele dizia ao Espírito Santo que estava acordando ele. E ele voltava a orar. E ele tentava dormir, e o Espírito Santo acordava ele de novo, e ele voltava para a oração. E ele falava que estava acontecendo alguma coisa. Ele começou a perceber que as orações estavam diferentes e que Deus parece que estava respondendo às orações dele, e realmente ele agora sim estava sendo cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa que aconteceu com Evan Roberts, quando ele já tinha 19 anos, um dia ele subiu numa montanha e eles estavam ali orando. E na oração dele começou a orar o Pai Nosso, e quando na oração dele disse, venha o teu reino, fala que aquela palavra veio como se queimasse o coração dele, e aquilo começou a trazer uma alegria muito grande, e ele continuou a repetir, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E ele pedia aquilo ali com muita intensidade, com muito fervor, e ele sentia como que o reino de Deus estava prestes a ser estabelecido em todo o país de Gales. E ele começou a sempre orar dessa forma. Nessa idade ele já estava para começar o seu seminário, ele estava prestes a ir para a faculdade, mas iniciando a faculdade, o seu seminário ali de teologia, ele vai sentir, vai ter uma visão de Deus. Ele teve uma visão que Deus começava a avivar o país de Gales e mandava ele pregar para os seus amigos de infância. Então a gente vê muitas vezes a gente falando que o profeta ele não tem honra na própria casa, e com Evan Roberts foi um pouco diferente. Ele recebe essa visão, ele recebe esse chamado de Deus, e ele abandona o seminário. Você se imagina abandonando a faculdade porque Jesus Cristo te chamou a cumprir a obra dele? Evan Roberts fez isso. Ele deixa então ali o seminário e ele volta para a sua terra natal e começa a ir um por um os amigos de infância dele, as pessoas que cresceu com ele ali na igreja, nas reuniões de oração, e ele começa a pregar para aquelas pessoas e falar, o Espírito Santo me visitou e ele disse que vai avivar o país de Gales. E as pessoas começam a ouvir os ensinamentos de Evan Roberts, e ele começa a ensinar o povo a orar. E ele fala, vamos orar num só sentido. Eu quero que todo mundo comece a orar do jeito que eu tenho orado toda a minha vida. E ele começa a pedir, vamos pedir o Espírito Santo de Deus para que ele nos encha. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre o país de Gales. E então começa a acontecer essa transformação pouco a pouco
essas pessoas que vão ouvindo ele, vão aderindo, os mesmos pensamentos de Evan começa nessa mesma oração e começa também a ser contagiado por aquela presença de Deus que estava sobre a vida de Robson. A história diz que eles começaram com cultos, pequenos grupos de oração, só que começou a ser diferente do que era o costume naquela região ali. Eles já estavam naquele costume, aqueles cultos monótonos, e quando eles começaram a fazer esse tipo de oração e obedecendo às instruções de que Deus tinha passado para Evan Roberts, os cultos começaram a ser diferentes. Acontecia cultos em quando o pastor dava a bênção apostólica ali, ninguém queria ir embora. O povo implorava: vamos continuar numa vigília, vamos continuar na oração. E os cultos prolongados, às vezes de virar a madrugada inteira, não era programado, não tinha avisado, passado carro de som, não tinha ninguém mandando mensagem falando que ia ter vigília, mas acabava o culto e na hora de ir embora as pessoas não queriam ir embora e continuavam ali, fazendo culto, continuavam com louvores, continuavam com as orações. Evan Roberts ensinou o povo que eles precisavam orar. Então Evan Roberts começou a ensinar eles a orar, não somente sobre pedir o avivamento, mas que eles começassem a ter o hábito de orar. Então o povo voltou a uma vida de oração. Outra coisa que ele falou: para ser necessário, ou para ser possível um avivamento acontecer no país de Gales, é necessário arrependimento. Então, meus irmãos, não tem como viver o avivamento, não é possível ser cheio do Espírito Santo de Deus se nós não nos arrependermos. Não tem jeito. Se a gente pedir para Deus, não importa se a gente passa vigília após vigília, se a gente fica o dia inteiro orando, mas se o nosso coração não se converter verdadeiramente, se nós não pedirmos perdão dos nossos pecados, não adianta. Se nós não mostrarmos para Deus um coração quebrantado, não adianta nós ficarmos em oração o tempo todo, não adianta. E ele ensinou: tem que ter arrependimento, tem que ter arrependimento. E o povo começou a pedir isso, e aconteceu que em um culto específico, ele fez uma oração muito simples. Ele fala que ele usou somente a palavra dobra-nos. Ele começou a pedir para Deus dobrar ele. E esse dobrar tem um sentido de quebrantamento, que nós mais conhecemos como quebrando o nosso coração. Evan Roberts começou a dizer ali para aquela igreja, dizendo na sua oração: dobra-nos. E ele queria dizer: quebra o nosso coração, quebra o nosso ego, joga-nos no pó, faça de nós algo novo. Ele estava querendo dizer, e na imagem que ele via quando ele dizia dobra-nos, era daquele vaso do oleiro sendo quebrado nas mãos do oleiro, e depois Deus refazendo aquele vaso. E ele dizia: dobra-nos, dobra-nos. E essa oração ela foi tão forte que as pessoas começaram a se arrepender dos pecados. Aí você imagina assim, durante o culto, ele dizendo dobra-nos, e as pessoas sendo constrangidas pelo poder de Deus, saindo dos seus lugares e falando: meu irmão, eu tinha algo contra você, mas eu quero te pedir perdão. As pessoas começaram a pedir perdão uns pelas outras. Fala que algumas pessoas saíam do culto e iam embora para casa, não porque estavam desanimados ou não porque não estavam gostando da mensagem, mas iam ir pedir perdão para alguém na sua família, iam ir procurar, bater na porta de um vizinho: olha, eu tinha algo contra você, eu fiz algo que te magoou, então me perdoa. Porque eles começaram a entender: precisa haver arrependimento. E quando o Espírito Santo começou a agir naquela igreja, quando começou a agir naquele lugar, as pessoas começaram a arrepender verdadeiramente dos seus pecados, e elas pediam perdão umas às outras, e realmente elas se dobravam, colocavam o rosto no pó e pediam perdão por todos os pecados. E aquele culto começou a ser diferente, de um tal ponto que começou a alcançar as pessoas de fora da igreja. Isso é avivamento, quando sai de dentro da igreja. Que eu disse no início lá que o avivamento é a manifestação ou a revelação da pessoa de Deus para um grupo, mas a finalidade disso é alcançar toda uma sociedade.
Então as pessoas que saíam de dentro da igreja com aquele espírito de arrependimento, com aquele espírito de agora de amor e sede pela presença de Deus, começavam a sair. Aonde eles chegavam, começava a agir o Espírito Santo de Deus ali em pequenos outros grupos. Isso começou a incendiar todo o país. Nós vamos ver que teve acontecimentos tão sobrenaturais. Ali praticamente era um país que já conhecia, já era um país que já tinha sido visitado por várias outras pessoas que pregavam ali. Então aquele país já era evangelizado. Mas este movimento que começou aqui a partir de Evan Roberts foi tão impactante, porque as pessoas que conheciam a letra agora estavam começando a conhecer o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que tinham o costume de ir para a igreja, mas depois da igreja eles iam para o bar, tomar uma cerveja, tomar alguma bebida. De repente o poder de Deus era tão grande, a mensagem de Evan Roberts era tão impactante, ficava no coração deles, remoendo e falando com eles, que às vezes as pessoas chegavam no bar, pediam as suas bebidas e de repente abandonavam os copos ali cheios e iam embora para casa, e iam para um culto de oração, e iam pedir perdão para Deus e abandonavam os seus pecados. A história conta que vários bares, casas de show, boates começaram a ser fechados porque não tinham público. Porque as pessoas pararam de frequentar esses lugares. As igrejas começaram a crescer e as pessoas buscavam a presença de Deus e estavam abandonando os seus pecados. Então os bares começaram a fechar suas portas. As livrarias, os lugares que vendiam artigos evangélicos, que vendiam Bíblias, venderam todos os estoques e todo o país começou a ser contagiado pelo poder de Deus. Você consegue imaginar isso? Não era um país tão grande. Não era um país tão grande, mas você consegue imaginar todas as pessoas sendo contagiadas pelo poder de Deus? Imagina nós começarmos o evangelismo aqui na rua e anunciar para os nossos vizinhos e essa pessoa aceitar Jesus Cristo, nós bater na outra porta e essa pessoa também aceitar Jesus Cristo e de repente o bairro todo, o Parque das Nações todo ser contagiado do poder de Deus. Não só de encher a igreja, não só de anunciar no carro de som que vai ter um grande pregador e trazer um monte de gente, as pessoas virem aqui participar do culto e depois voltar para as suas vidas. Eu falo de as pessoas virem, começar a arrepender dos seus pecados, começar a mudar de vida, mudar as vestes, mudar o jeito de falar. É isso que estava acontecendo lá em Gales. Esse avivamento ele foi um dos maiores, ele foi um dos mais importantes também. E vai ter impacto no outro avivamento que talvez ficou mais famoso do que este, que é o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa ele tem sombras do que aconteceu ali em Gales. Um homem chamado Joseph ele viajou da sua cidade lá de Califórnia, ele vai até Gales. Ele ouve as pregações, ele ouve aquilo que está acontecendo ali. Ele começa a observar e ele é impactado pelo poder de Deus. Aí ele volta para a sua terra e ele tenta implantar tudo aquilo que ele viu, tudo que ele testemunhou lá em Gales. Só que não dá muito certo. As pessoas não aceitam muito bem a mensagem dele, mas começou as especulações, a mensagem chegava e espalhava para todo o mundo inteiro, praticamente estava ouvindo, saía nas capas de jornais o que estava acontecendo lá em Gales. E as pessoas ouvindo isso começaram a ter desejo por isso também, mas ainda era muito difícil isso acontecer. Aí na Califórnia lá vai surgir esse homem chamado Seymour. William J. Seymour, ele é um homem que vai agora iniciar, lá em Gales foi o Evan Roberts, agora o William J. Seymour vai iniciar esse movimento avivalista ali na Rua Azusa, mas num período difícil demais para ele, porque esse agora era um homem negro e estava ali em processo ainda as leis de segregação racial. Então o William J. Seymour ele era descendente de escravo, ele era de uma família que há pouco tempo era escravo e aí agora ele estava ali tendo a oportunidade de conhecer a Bíblia, tendo a oportunidade de conhecer o poder de Deus, mas anunciar isso ainda era muito difícil.
essa transformação de igreja, onde é uma igreja que estava fria, uma igreja que tinha o conhecimento, uma igreja que tinha ainda princípios muito distorcidos da Bíblia. Mas esse homem ele começa com perseverança, e um dia uma mulher, não lembro o nome agora dela não, mas uma mulher faz um convite para ele, e ele vai pregar na igreja onde ela fazia parte, e foi combinado dele pregar 30 dias lá naquela igreja. A igreja ali aceitou ele foi lá, pregou um dia, pregou no segundo dia, e ele tinha uma mensagem, ele acreditava nisso, porque ele já tinha ouvido falar, mas ele começou a dizer que o Espírito Santo ainda batizava, e que o Espírito Santo batizar, a primeira evidência seria o falar em línguas. Só que ele pregando aquilo ali naquela igreja, ele não foi muito bem aceito, até porque ele mesmo não falava em línguas. Então as pessoas diziam: é hipócrita, esse homem está falando asneira aqui, isso não é antibíblico, porque ele começou a pregar algo totalmente diferente do que eles viviam, e ainda ele mesmo não praticava aquilo. Eu falei: esse homem é um hipócrita. No terceiro dia, quando ele foi voltar na igreja, a igreja estava fechada, colocou correntes, os anciões da igreja colocaram correntes na igreja lá, não deixou ninguém entrar e falou: está proibido o culto aqui, quando deixou, não foi embora, não aceitou mais a mensagem dele. Mas ele continuou nessa busca, continuou indo atrás de respostas, e ele pedia também por um avivamento. E algumas pessoas começam a ser adeptos da mensagem dele, ele começa a anunciar a mensagem. Ele um dia eles alugaram um galpão, ele saiu do serviço onde ele trabalhava, ele era muito simples, ele saiu do serviço e ele começou a fazer o culto no galpão, numa casa, onde umas pessoas convidaram ele para estar, ele estava meio assim, sem casa, sem lugar para ir. E ali eles começaram cultos de oração, e as pessoas começaram a ouvir, começaram a receber a mensagem dele, e lá tantas pessoas começaram a visitar, tantas pessoas começaram a ir conhecer, porque ele pregava de forma diferente, com eloquência, as pregações dele eram com uma alegria, ele falava de uma alegria, e o povo estava acostumado com uns cultos muito chatos, e os cultos dele eram diferentes, eles cantavam hinos e eles dançavam, e isso começou a chamar bastante atenção. E de repente começa ali essa onda tão grande de pessoas vindo visitar, pessoas de fora vinham visitar porque ficavam sabendo. E um dia a casa estava tão cheia que eles estavam no andar de cima da casa, e o teto ali se rompeu, e teve um acidente muito feio, foi noticiado em todos os jornais, e o povo falava que aqueles homens eram loucos, que eles eram antibíblicos, que eles eram hereges, e que eles pregavam contra a Bíblia, e que eles eram contra os preceitos cristãos. Eles foram muito condenados. Então, de repente começa o poder de Deus a agir. Não tem como falar que isso não é o poder de Deus, porque, como eu disse, ele é um homem negro, ele não era aceito pelos brancos ainda que a lei disse que não poderia mais ter os escravos, ainda que eles foram libertos pelos escravos, os brancos ainda tinham muito preconceito e não permitiam isso. Mas de repente brancos começaram a ouvir a mensagem de William. Pessoas brancas começaram a participar das reuniões de William, e ele começou a ensinar e as pessoas a aceitar aquilo ali e receber orações. E isso também saiu nas capas de jornais, porque era inadmissível um homem negro ensinando homens brancos, e ainda mais ele tocando em homens, porque as pessoas iam ali e pediam: ora por nós, William, e o William orava por eles. Começou ali também o avivamento. Quando eles mudaram de igreja nessa rua, agora na Rua Azul, eles conseguiram comprar um templo, e neste tempo começou uma onda de avivamento, e as pessoas ali começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e realmente agora começou a cumprir aquilo que ele acreditava. Aí ele não foi o primeiro, mas ele veio a receber o dom de línguas também, começou a falar em línguas, e dali começou uma grande onda. Na Rua Azul as pessoas diziam que vinha tantas pessoas que às vezes uma pessoa ficava uma semana esperando para conseguir entrar dentro do templo. Ficava uma semana esperando, porque aquele lugar estava sempre lotado.
mas o culto está acontecendo aqui dentro do templo, e as pessoas do lado de fora ali ouvindo, ali começavam a receber também a presença de Deus. As pessoas relataram que 2 quarteirões para baixo, assim, eles lá esperando na fila, tentando chegar até aquele galpão, mas eles não conseguiam. Mas mesmo assim, lá longe eles eram impactados, eles também caíam no chão e começavam a pedir perdão pelos pecados, começavam a chorar, começavam a falar em línguas. Isso também foi muito perseguido. As pessoas saíram no jornal dizendo que as mulheres dali eram muito indecentes, porque elas caíam no chão. E pensa, no momento também que as mulheres não tinham muita oportunidade de fazer nada, e nas igrejas ali elas começaram a ter oportunidade de pregar, de anunciar, de estar à frente, faziam círculos de oração. E dizem que quando as mulheres recebiam o Espírito Santo, elas caíam no chão, levantavam as pernas para cima, e era possível ver as pernas delas, e isso saía no jornal dizendo que aquelas mulheres eram indecentes, dizendo que aqueles cultos ali eram diabólicos, falando que aquelas reações do Espírito, que eles diziam ser do Espírito Santo, na verdade era coisa do diabo. Então eles foram muitos perseguidos, até que essa mensagem fosse aceita. Eles foram muito perseguidos, várias pessoas morreram, várias igrejas foram queimadas, várias igrejas foram perseguidas, mas eles perseveraram. Só para nós iniciarmos, ou finalizarmos, esse movimento da Rua Azusa, ele praticamente dá início a todas as outras igrejas. Eu falei que no início da Igreja de Deus no Brasil foi lá em Grand Prix, mas não foi exatamente ali. Aquelas pessoas ali começaram a busca pela santidade, voltando às Escrituras Sagradas e buscando o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas ali viajaram e a mensagem foi indo, mas praticamente todas as igrejas hoje pentecostais teve início desse movimento ali da Rua Azusa. A Assembleia de Deus, a Igreja de Deus no Brasil tem ensinamentos, tem a sombra daquilo que aconteceu lá na Rua Azusa, veio se estendendo e as pessoas abriram outras denominações com outros nomes, mas sempre trazendo os mesmos princípios: a busca pela santidade, pregando sempre o arrependimento, falando sobre o Espírito Santo de Deus e sobre os dons, e principalmente o dom de falar em línguas, mas vai acontecer também a manifestação de vários outros dons. Em todos os outros avivamentos nós vamos ver uma onda de cura muito grande. Não dá tempo de falar de muita coisa, não, tem um monte de texto aqui, mas se eu ficar lendo eu perco mais tempo ainda. Mas teve uma onda de cura muito grande, várias pessoas sendo transformadas, várias pessoas mudando de vida, e a mensagem do reino de Deus começou a ser pregada em todo mundo, começou a abrir fronteiras para outros países, ao ponto de o Brasil, nós aqui totalmente distante, nós que não conhecíamos nada de avivamento, recebermos. Num outro momento, nós falamos como que a Igreja de Deus no Brasil se estabeleceu aqui, como que veio a Igreja Assembleia de Deus também para o Brasil. Foi também missionários que esteve ali no movimento da Rua Azusa, mas impactou também aqui onde nós estamos hoje. Para finalizar, avivamento é este poder de Deus que alcança a igreja. Quando a igreja ela é tomada pelo poder de Deus, quando a igreja é visitada pela presença de Deus e começa então a buscar a santidade, vem arrependimento dos pecados, e quando este poder de Deus começa a sair das quatro paredes e alcançar, impactar a sociedade em que ela está inserida, isso nós podemos chamar de avivamento. Para nós verificarmos, preciso que vocês façam sempre perguntas a vocês mesmos e depois também para a igreja, para nós sabermos se nós precisamos de um avivamento, se nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Se você tem pecados para ser deixados para trás, pode ter certeza, nós precisamos de um avivamento.
se você tem rixas com pessoas, se você tem um contato no seu WhatsApp bloqueado, se no seu coração tem mágoa de pessoas, se no seu coração você tem raiva, ódio de alguém, rancor de alguém, é certeza, nós precisamos de avivamento, nós precisamos que o Espírito Santo venha avivar a obra de Deus em nós e que depois de nós venhamos alcançar a igreja e depois da igreja nós venhamos alcançar o mundo. Sempre, meus irmãos, comecem no indivíduo. Então não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, sempre olhe para você mesmo, veja se você precisa ser cheio do Espírito Santo, veja o que você precisa fazer para ser cheio do Espírito Santo. Depois disso, cumprindo isso, você olha para a igreja e faça com que aquilo que está acontecendo na sua vida venha atingir também a igreja. Atingiu a igreja, nós vamos romper as barreiras e alcançar uma sociedade, e assim nós vamos poder dizer que nós estamos vivendo um avivamento. Meus irmãos, não dá para falar muito hoje, eu quero abreviar muita coisa que eu até parei de ler, mas eu tenho várias coisas anotadas aqui. Se alguém tiver dúvidas, pode pegar comigo também as anotações, eu envio pelo WhatsApp. Se alguém tiver perguntas também, acho que a Cláudia vai dar a oportunidade. Você quer dar agora ou você quer falar alguma coisa depois? Então eu já vou finalizar, vou entregar. E Deus abençoe, tenham curiosidade, busquem mais, tem muitos outros detalhes para a gente falar sobre o avivamento, mas isso daqui de forma rápida é o princípio, alguns princípios do que precisa ser feito e de como foi feito nas outras vezes, o qual modelos nós podemos recriar e imitar para que nós venhamos também viver os poderes de Deus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.